A paralisação e o engavetamento das pautas governistas no Congresso Nacional passam pela relação azeda entre Lula e Davi Alcolumbre. O que de fato está acontecendo ainda não veio a público. Questionado por jornalistas sobre o assunto, Alcolumbre deu a seguinte declaração. Tem uma data para conversa com o presidente Lula? As relações estão um pouco melhores? Vocês fazem cada pergunta. Você vai abraçar. E se eu falar com ele todo dia e vocês não estão sabendo? O senhor fala com ele todo dia? Você está falando com ele? Não, eu quero saber se o senhor fala. Às vezes é meu segredo. Ah, olha só. Quero ouvir a Berenice Leite, direto de Brasília. Esse é o nosso presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eleito inclusive com os votos dos senadores da oposição. E é ele que tem o poder da caneta, né? De pautar, inclusive, o que vai ser votado em plenário. O Alcolumbre, nesta semana, também anunciou que não teremos mais a sessão do Congresso. E eu confesso que, nesse sentido, talvez ele esteja até acertando, porque essa decisão partiu de uma indisposição, de uma treta que ele e o Lula protagonizam desde que o Messias teve o seu nome rejeitado para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, Daniel. E, sinceramente, quando esses dois aí não se acertam, muitos torcem mesmo é pela briga. Até porque, quando estão juntos, geralmente estão trazendo pautas que não são de interesse, talvez, do povo brasileiro, mas sim, né, com interesses escusos por trás. Agora, o Lula está num momento muito ruim, né? Já não tinha governabilidade no Congresso Nacional e com essa briga entre ele e o Alcolumbre, as pautas eleitoreiras, consideradas assim pelo menos, né, pela oposição, vão ficar guardadas na gaveta. Até costumo dizer, né, porque a dancinha do Alcolumbre virou meme nas redes sociais, ele não está sentado na pauta do Lula, não. Ele está dançando mesmo em cima dessas pautas e fazendo pirraça. Então, tudo isso, a PEC que vai colocar aí, se aprovada, né, mudar a escala de trabalho 6x1 para 5x2, vai ficar a partir de agosto e sequer tem chances de ser aprovada antes de outubro. Além disso, tem a PEC da segurança, as pautas bomba, né? Então, assim, nesse momento, o Alcolumbre se comporta como um viabilizador. E é assim que ele deve se manter. Ele viabiliza, mas se não puxar muito o saco dele, ele não viabiliza nada. E com a imprensa, esse tipo de tratamento que nós vimos, eu estou acostumada já a ver ele fugindo, né? A gente chega ali perto dele, às vezes fica na chapelaria esperando ele chegar para tentar fazer algum tipo de pergunta, né, justamente por causa desse silêncio ensurdecedor, e ele foge, ele dá respostinha com deboche. Esse é o presidente do Senado. Não deveria ser assim, tá? Porque ele, como representante maior, ele é o presidente do Senado e do Congresso. Então, no mínimo, ele deveria dar explicações, porque quando nós, jornalistas, questionamos, na verdade, é a população que quer saber. E aí isso evitaria também muitas especulações, né? Que a gente percebe também que alguns veículos de comunicação usam dessa estratégia. Colocam ali alguns boatos de que ele e o Lula devem conversar, já estão conversando. Para quê? Para tentar provocar um dos dois no sentido de darem respostas. Mas isso já não é jornalismo, né, Daniel? É especulação. Então, vamos acompanhar essa briga entre Lula e Alcolumbre, porque até então parece que quem está ganhando é a sociedade. Quem está dançando por enquanto, assim como você disse, é o Davi Alcolumbre. Nossa direção de TV separou aí um vídeo, afinal de contas é sexta-feira, está aí a dança do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lá no Festival de Paritins, se divertindo bastante. Sua análise, Marcelo Suano. É interessante, Daniel, se nós observarmos no relacionamento entre os poderes e as personagens que são os chefes, vou usar o termo chefe, eu não vou usar nem presidente, nem diretores, nem dirigentes, nem liderança, vou usar chefes de cada um dos poderes, o Alcolumbre é o mais forte deles. Por uma razão simples, ele não concorre a nada,
ele já está no cargo. A sua única preocupação é se preservar como presidente do Senado. E, para isso, ele precisa negociar com o Senado que será composto no ano que vem. O que ele faz? Ele toca as pautas da maneira que é conveniente a ele e não ao país. Ao ponto de, em muitos momentos, como a Berenice foi precisa, a sociedade acabe sendo muito beneficiada. Exemplo, tratar da questão da PEC do 6x1. Ou extinção da PEC do 6x1, a extinção da escala 6x1, isso é algo que beneficia a sociedade, o simples fato dele não tratar. Mas a lógica para ele não é que ele esteja defendendo a organização econômica, esteja defendendo o empreendedorismo ou os empreendedores, não é isso, ou esteja pensando no bem da sociedade, até mesmo porque existe um segmento que pensa que a alteração da escala vai beneficiar a sociedade ou vai lhes trazer mais conforto, o que é uma inverdade. Não corresponde à realidade. Você precisa ter estudos técnicos para mostrar, não que isso vai dar certo, mas comprovar aquilo que todo mundo sabe, vai dar errado. Mas o que ele está querendo? Ele está tentando de todas as formas dizer o seguinte: eu seguro para negociar no momento certo com aquele que poderá ser o vencedor. Se porventura o vencedor for a oposição, como é que eu me apresento? Veja, eu estava preocupado com os estudos técnicos e o estudo de viabilidade, por isso eu fui sério. Se vencer o Lula, o que ele vai dizer? Não, realmente eu te atrapalhei, só tem um detalhe. Eu quero que você me garanta na presidência do Senado, por uma razão muito simples, porque senão eu barro tudo. E tem mais um detalhe, não vai adiantar você me tirar, porque quem vai ser eleito ou quem vai ocupar o Senado pode ser um inimigo estratégico teu. Então, eu continuo barganhando. Essa é a jogada do Alcolumbre. E aí nós somos obrigados a viver essa angústia. Que angústia que é? De estar à mercê de indivíduos que não estão preocupados com a sociedade. Mais uma vez, já falei esse conceito várias vezes, é a própria ação política fraca. Não tem nenhum interesse em organizar o país, a sociedade e conduzir o povo. O único interesse é ter as benesses do poder. Agora são 7h43 e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a realização daquela operação de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, sem solicitar manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República. Ao contrário de outras decisões envolvendo o ex-chefe do Executivo, desta vez o Ministério Público Federal não foi consultado antes da expedição do mandado. A assessoria da PGR confirmou que o órgão não emitiu parecer porque não foi intimado previamente pelo ministro Guta Pini. Moraes justificou a diligência afirmando que havia informações divergentes sobre a quantidade de armas registradas em nome do ex-presidente. Aí eu faço um questionamento para você, quero te ouvir, Guta Pini, porque quando o STF isola a PGR dessa forma, o Ministério Público Federal, enfim, qual que é o sinal político que é enviado para as instituições? Você enxerga espaço para que a PGR ou o próprio Congresso reajam a esse esvaziamento de prerrogativas que nós temos acompanhado? Ou o Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, já consolidou uma espécie de um superpoder processual que é difícil de ser freado? Com esses homens ocupando as cadeiras do Senado, o poder do Moraes está consolidado há muito tempo, pelo menos desde 2019, com a abertura daquele inquérito ilegal, inconstitucional, inquérito das fake news, que foi instaurado também sem se ouvir o Ministério Público. Então, não é uma novidade que o Supremo ignora o MP vindo da caneta ali do ministro Alexandre de Moraes. O próprio Ministério Público lá atrás também pediu o arquivamento, o encerramento desse inquérito através da Raquel Dodge, e ainda assim o ministro ignorou. Então, quando eu inclusive li a matéria do ministro ter ignorado o Ministério Público, eu imaginei que o MP tivesse oferecido um parecer e o ministro tivesse ido na contramão do parecer, que não teria sido tão grave, porque um parecer do Ministério Público ele é opinativo, ele não é vinculante, mas não, foi muito pior. O ministro nem mandou o processo para que o Paulo Gonet se manifestasse, ou seja qual for o procurador ali que estivesse fazendo as vezes. Então, é mais uma prova da subserviência do Ministério Público à caneta do ministro Alexandre de Moraes. E essa resposta da assessoria é um carimbo de tudo isso. Porque, veja, o MP não se manifestou porque ele não foi consultado
mas ele tem que ser consultado. Ele é o titular da ação penal, isso aí é uma execução penal, e você não pode fazer uma busca e apreensão sem ter o parecer do Ministério Público. Gente, ele é o titular da ação penal nessa busca e apreensão aí contra esse Thiago Miranda, cujas suspeitas são dele ter aí juntado esses influenciadores e tá fazendo algum tipo de ameaça. Isso passou pelo Ministério Público. Como que uma busca e apreensão contra alguém que teria dado um golpe de Estado, um golpe ao Estado Democrático de Direito, colocado todo mundo em risco? Não, aí essa busca e apreensão não precisa passar pelo Ministério Público. Gente, é um vexame, é um teatro que a gente está vendo. Hoje quem manda é o ministro Alexandre de Moraes. Mas só tem uma instituição que poderia pará-lo. O professor Suano trouxe muito bem aqui. É o Senado Federal e tem que vir da caneta do presidente do Senado. Mas olha aí quem que é o presidente, né? Como ele dança bem, né? Ele só não quer assinar o que ele precisa assinar. Diga, Suano. É interessante, há pouca coisa para complementar, porque a Guta ela foi precisa nos elementos que ela trouxe, mas um dado que eu poderia acrescentar seria apenas o fato de o Gonê ser o grande responsável por isso, por duas razões. A primeira delas, o Gonê sempre se mostrou, se as notícias de jornal estiverem corretas, se a mídia estiver correta naquilo que ela está divulgando, mesmo aquela de mídia mais parcial, ela acaba divulgando pingos de verdade. Se estiver correto, ele se colocou como uma espécie de despachante do STF. Ele disse, não, o Ministério Público, sob a minha condução, sendo eu Procurador-Geral da República, eu seria apenas um despachante. Como assim despachante? Vem a ordem, eu leio a ordem e conduzo da forma, ou levo de um lado para o outro, de acordo com aquilo que for conveniente para aquele que é o verdadeiro soberano brasileiro. Na época, o soberano estava sob a tutela, a soberania estava sob a tutela do Alexandre de Moraes. Hoje tem outras pessoas. Gilmar Mendes já mostrou que ele é o cérebro da dupla Pink-Cérebro, ou seja, pode ser, mas ele se colocou nisso. Ao se colocar nessa situação, ele simplesmente disse, como despachante, eu também vou conduzir os processos de acordo com aquilo que Sua Excelência Gilmar Mendes falou que era um erro, era quase que um crime, que é estar mancomunado com o juiz em todas as ações acusatórias. Ou seja, o juiz trazia e eu seguia exatamente as diretrizes que o juiz determinava. Que eu saiba, eu não sou jurista, mas que eu saiba, isso é uma deturpação do processo jurídico. É uma desestruturação das instituições jurídicas e uma destruição do sistema jurídico. Foi o Gonê o grande responsável por isso. Por que ele foi o responsável por uma desestruturação de uma instituição? Porque ele personificou uma decisão, e a decisão foi, estarei deste lado, e não do lado do sistema jurídico, da estruturação da ordem e da justiça. Ele foi o grande responsável.